Paz do Senhor a todos. Amém. Não é um regozijo, mas é uma felicidade muito grande estar com mais uma parte da família em Cristo. Ontem viemos para cá, eu não conhecia o pastor, meu Leandro, mas a felicidade já é tomada quando você já chega, pela recepção, pelo amor, por essa união. É uma coisa que cativa, né? O Senhor nos ensina que a recepção ela é muito mais do que muitas palavras. No seu abraço, no seu receber, você ganha muito mais vida do que você falar 1000 palavras. E isso começou a me invadir desde cedo. Eu amo essa parte de social, de estar ajudando ao próximo. Porque eu falo, é muito fácil eu falar, Jesus te ama. Aí aquele que eu estou falando, que mora na rua, não tem casa, não tem comida, está com fome. Aí ele vai falar, e aí, Jesus me ama. Aí eu vou falar, mas Jesus te ama, ele pode mudar a tua história. E ele vai continuar me perguntando, e aí? Ele me ama, ele muda a minha história, mas eu ainda continuo com fome. Se eu não mudar a história da pessoa em si, não adianta nada só eu falar. Você tem que mudar em todo o gênero. Não adianta eu tirar ele do inferno espiritual, se nesse momento ele não está vendo Jesus que vai tirar ele do inferno carnal. Eu gostaria de, como falar, eu estou muito cheio, eu estou muito emocionado. É uma explosão de sentimentos dentro de mim. Gostaria de agradecer à igreja, quando eu recebi a notícia que 8 almas se renderam ao Senhor ontem à noite. Aleluia. Aquilo foi... Eu não tinha palavras, eu não sei os sentimentos se expressar. Se há vontade de chorar, ou alegria, ou vontade de pular. Porque você não sabe qual sentimento você consegue expressar ao mesmo tempo. Mas isso tudo foi porque vocês deixaram não só o espiritual agir em vocês, não só aquele momento de intercessão e levantar a mão para que as coisas aconteçam. Porque muitas das vezes nós olhamos para o espiritual, mas não vemos uma batalha que está por trás. Não vemos a batalha espiritual. Deus mostra que em alguns momentos os anjos estão batalhando lá e a gente está esperando o nosso pedido ser atendido. E às vezes você olha assim e fala, Senhor, por que demora tanto ser atendido? Se tu é o dono do ouro, da prata, se tu é aquele que faz tudo. Mas aí Deus ele nos ensina, olha, eu divido tudo com você. Eu divido o ouro que eu te dou. Eu divido a prata que eu te dou, eu divido toda a terra que eu dou para vocês, mas a única coisa que eu não divido é a minha glória. E às vezes, se as coisas acontecerem no momento que nós queremos, nós tomamos para nós mesmos a glória de Deus. Ah não, porque nós conseguimos batalhar, nós ficamos sem dormir, nós viramos a noite, mas o Senhor esteve. No momento que você estava sem dormir, o Senhor foi lá e te renovou. Não, você vai ficar 24 horas sem dormir. Você vai ficar 48 horas sem dormir. Não importa o tempo que for necessário, eu te sustentarei. Eu renovarei suas forças. Eu te fortalecerei. E essa explosão, ela tem me tomado desde ontem. Ontem eu não queria ir embora daqui à noite, mas eu tinha que ir. Como eu falei, minha esposa estava lá na minha igreja, me esperando. Eu não conseguia fazer contato. Eu teve que ir embora, um louvor gostoso, uma adoração maravilhosa. Mas e aí? Uma divisão. Não por reino, mas uma divisão de sentimento. Eu tenho aquela que é a minha metade do outro lado. E eu tenho aqui a presença da glória de Deus. O que eu faço? Aleluia. Mas em alguns momentos temos que ser humanos. Temos que pisar no chão e falar, eu tenho que fazer o que é certo. A glória de Deus ela vai comigo, porque eu senti a presença. E o Senhor estará comigo onde eu for. Eu continuei sentindo, intercedendo. Mas eu tinha que ir lá e dar atenção à minha metade. Eu fui. Mas fui numa única felicidade, que de manhã estarei aqui de novo. Acordei ansioso, que nós, como humanos, a Bíblia fala que não devemos estar ansiosos, nem ociosos em tempo algum. Mas, humanamente, nós olhamos e não tem como. Imagina o Senhor, pastor. Tudo chegando, os preparativos, quinta, como o Senhor falou, sexta já não dormiu. Quinta já não dormia direito, aquela ansiedade, aquele nervosismo, e tudo às vésperas, tudo acontecendo. E aquele momento tu olha assim, meu Deus. E você tem que olhar para dentro e se calma. Respira fundo.
Mas mesmo você falando para você, calma, respira fundo, tudo vai acontecer porque Deus está no controle. Teu coração continua batendo forte. Tua respiração continua a ofegar, mesmo que você está calma. Não, você não consegue. Porque isso é muito mais forte. É a nossa metade humana. Ainda que você saiba que no espiritual está tudo dando certo. Ainda que você saiba que as irmãs estão lá de joelho, orando para que tudo aconteça. Para que o almoço saia como vocês queiram. Que eles possam agradar a todos. Para que o café da manhã atenda a todos. Para que cada alma que você chegue, ela possa ser uma semente plantada. E às vezes nós somos ansiosos até nessa parte. Que nós depositamos a semente e queremos que aquela semente ela nasça da noite para o dia. Uma vez eu estava falando sobre isso. Toda criança no colégio, no seu primário, ela já fez essa experiência. Pegou um carocinho de feijão, abriu, botou no copinho com algodão e botou água. A criança, naquele primeiro dia, ela toda hora vai olhar no copo para ver se nasceu. De 5 minutos, de 10 em 10 minutos, ela vai olhar no copo. Já nasceu? Aí a mãe sabiamente olha para o seu filho e diz, calma, tem o seu tempo. Aí ele vai lá e olha de novo, calma, tem o seu tempo. Debaixo dos céus e da terra, tudo tem o seu tempo. Quando começa a nascer o brotinho, mãe, está nascendo, mãe. Está nascendo, ó, já cresceu uma coisinha verde. Quando começa a crescer, mãe, está crescendo. E às vezes nós plantamos aquela semente com nossa atitude, com nossa sabedoria, com nossa palavra, ou até mesmo com nossa postura. E às vezes nós não vemos a semente sendo plantada. A nossa postura, a nossa imagem de liderança, e nós não vemos isso acontecer. Nós ficamos assim, não, nada vai acontecer. Só que aí alguns anos se passam. O tempo da semente brotar e nascer acontece. Aí você olha e Deus vai lá e te honra. Ó, eu lembro de você lá no passado. Você me ensinava. Você tinha uma postura, uma pessoa íntegra. Você mostrava um caráter. Você conduzia assim. Você fazia desse jeito. E você nem sabia que estava plantando. Você nem sabia que ia colher fruto. E aquele fruto que você pegou e depositou, que você espera tanto, não é o que nasce. Mas aquele que você nem esperava que ia nascer, que nem você sabia que tinha plantado, que da tua saca, que estava no seu braço, carregando em meia caminhada, caiu, nasceu. Aí você olha, bom, eu não plantei esse. Aí o Senhor vai te dando, né? Eu te ajudei, tinha um furinho na saca. A semente foi plantada, esse vai nascer. Porque nós esperamos que aconteça. E como eu falei no começo, o Senhor ele não divide a sua glória. Ele pode dividir tudo. Ele divide as suas bênçãos. Ele divide o seu poder, ele nos inunda. Ele nos invade que em alguns momentos não conseguimos nem nos prostrar. Nem ficar de pé, temos que nos prostrar diante dele. Mas a glória dele é só dele. A Bíblia fala que os anjos, os querubins, ele tem 2 asas, estão com o seu rosto, 2 estão com os seus pés. E com 2 eles voam para que ele adore o Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Porque a glória do Senhor, ele não pode aparecer, mas o Senhor tem que aparecer todo o tempo. Aleluia. Eu olho assim e falo, eu vejo pessoas ministrando sobre missões e falo, o que eu vou falar sobre missões? Aí eu olho o ID, e o ID é para todos. Se eu for ver em Gênesis, Deus cria Adão e fala que Adão tem que se multiplicar. Como se multiplicar? Adão era o primeiro homem, Eva era a primeira mulher. Todos iam se multiplicar na presença de Deus, se não fosse um deslize. Aí era um ID de Deus, um projeto de Deus, uma promessa. Adão é expulso, peca. Aí nós olhamos e outros profetas são levantados. Mas Deus ele queria nos ensinar muito mais que isso. Hoje, se eu fosse dar um tema para a ministração, eu falaria um homem espiritual tentando ser humano. Que às vezes nós queremos ou ser só humanos. Eu quero ser humano, não, tem que aprender, tem que ser assim, é do meu jeito. E às vezes Deus não quer que nós sejamos humanos, quer que nós venhamos ser um pouco mais espiritual e parar de fazer igual muitas mães fazem, botam seus joelhos no Senhor. Eu sei que eu criei meu filho dentro da igreja, eu sei que eu mostrei o caminho, eu ensinei a ele, mas hoje ele se desviou. Nós temos o livre-arbítrio de decidir.
Mas aquela mãe, ela não desiste, ela continua botando o joelho. Senhor, eu sei que ele está num baile, eu sei que ele está no tráfico, eu sei que ele está na bandidagem. Uma pessoa que não desiste do seu filho, humanamente é a mãe. O pai pode até olhar e falar, não tem jeito. Esse menino não tem mais jeito, mas a mãe não. Depois da mãe, só vem o Senhor. Ele nunca desiste de nós. Eu falava com um amigo, Deus nunca desistiu de nós. Ele deu Jesus. Os homens que eram crucificados no passado, os seus crimes eram muito graves. Eram adultérios, eram mortes. Jesus foi crucificado. Jesus não tinha nenhum desses crimes. Ele se tornou humano. Mas, mais do que humano, ele veio não para ser só crucificado por nós. Ele veio por aquele cara lá e mostrar, ó, todos têm. A salvação é para todos. Todos podem ser salvos. E eu estou mostrando aqui a vocês todos que podem ser salvos. Porque um escolheu condenar Jesus, acusá-lo, assim como todos os outros. O outro falou, Senhor, eu errei mesmo. Eu sou pecador mesmo. Mas, Senhor, me ajuda. Lembra de mim quando entrar. Lembra de mim. E a palavra diz, se com teu coração creres e com teus lábios confessares, serás salvo. Jesus, ele veio nos dar todo um testemunho de ser um homem humano e, ao mesmo tempo, ser um homem espiritual. Porque Deus, como Deus nos daria o maior exemplo de ser um ser humano? Adão peca, Caim mata seu irmão, reis se levantam, profetas se levantam, e continua o homem errando. Continua o homem errando, e Deus vai e fala, eu vou ajudar meus filhos. Deus pega seu filho, que era totalmente Deus, esvazia ele e desce a terra. E ao esvaziar, descer a terra, ele fala, não, estou dando um humano para vocês. Estou dando um ser humano para cada um de vocês. Para que cada um de vocês tenha um exemplo. A parte mais maravilhosa que eu vejo é quando Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro olha, Senhor, não posso, deixa que eu lave os seus. Olha, se você não deixar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Eu te amo, mas eu preciso fazer isso. Então que lave, Senhor. Eu quero ter parte contigo. Aí ele olha para todos os discípulos e fala, olha, isso aqui é para que sirva como exemplo. Podemos ser os mais espirituais. Vocês podem me ver fazer curas. Mas eu, como maior, me torno menor. Porque eu nunca vou ser maior do que ninguém. Ainda que tenha o menor de todos, ele tem que ser maior do que eu, porque eu tenho que cuidar dele. E o mandamento de Deus é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós não conseguimos amar aquele que é um usuário. Ah, isso aí tem jeito. Mas se fosse nosso parente, tem jeito. Se fosse nosso filho, tem jeito. Se fosse meu irmão, ele tem jeito. Mas como é filho da vizinha, a vizinha não serve o mesmo Deus. E às vezes aquele filho daquela vizinha que não serve ao mesmo Deus, ele é todo o canal para mudar a história de uma família. Para quebrar toda uma maldição. Para mudar toda uma vida. E nós muitas vezes humanamente queremos olhar, não, se fosse evangélico, se ela tivesse discípulo de oração comigo, se ela jejuasse conosco, a história dela poderia mudar. Nós temos muitos desviados. Porque às vezes nós impomos que nossos filhos cresçam dentro da igreja, mas não apresentamos Jesus a ele. Não, meu filho veio para a escola dominical, porque tem que levantar cedo. Você tem que ir para a escola dominical, senão você vai jogar bola, senão você não vai jogar videogame. Temos que apresentar Jesus aos nossos filhos. Temos que mostrar o mesmo Jesus que naquele dia que nós levantamos a mão e falamos, Senhor, eu te quero. Porque há 2000 anos atrás tu me aceitou, sabendo que eu nasceria com falhas, com defeitos, com tudo isso. Eu gostaria de ler um texto na qual Jesus ele nos mostra o mais humano que ele foi e o mais espiritual ao mesmo tempo. Está em João 6. No versículo 1. O texto diz assim: depois disto, partiu Jesus
para o outro lado do mar, da Galileia, também chamado de Tiberíades. E em seguiam grande multidão, porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos, disse-lhe Felipe, onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele também sabia o que o ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André: irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto é para... Mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: fazei-vos reclinar o povo. Ora, aquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelo que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto todos eles queriam. Quando estavam saciados, disse seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se pereça. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram, e havia. E vendo aqueles homens o sinal que Jesus operava, diziam: este verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir levá-los, a forçá-lo a fazer rei, tornou-se a retirar para o monte sozinho. Gente, olha que coisa tremenda. A gente sempre olha para os 5 pães e 2 peixinhos. É muito tremendo, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, um homem humano, olha para Filipe e fala: e aí, será que dá para a gente comprar pão para todo mundo? Botando nas minhas palavras, será que podemos comprar pão para todo mundo? Ou não conseguiríamos? Só que André veio e fala para ele: ó, tem um rapaz, ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus, naquele momento, ele era humano e queria trazer o confronto de todos os seus discípulos. E aí, o que vamos fazer? E às vezes nós olhamos e falamos: será que a gente vai conseguir atender toda a comunidade? Será que a gente vai conseguir mudar o quadro do nosso bairro? Será que a gente vai conseguir mudar a história desse local? Será? E essa é a pergunta que Jesus nos faz. Será que conseguiríamos mudar? Será que a gente vai conseguir alimentar a todos? Será que eu vou conseguir mudar a história de todos? Só que humanamente nós podemos olhar e vai falar: pô, tem gente que não tem jeito. Tem gente que já veio para a igreja, já saiu da igreja, já voltou para a igreja, já foi para o centro de recuperação, já saiu do centro de recuperação e ele não muda. Muda sim. Porque se nós só olharmos como humano, não tem jeito. Se eu me olhar como humano, eu não tenho jeito, eu sou a escolha da terra. Mas eu tenho um fio de cabelo, é a linha que separa o humano do espiritual. E esse fio de cabelo, ele é fortíssimo, porque ele tem que estar ligado nos 2 momentos. No momento que eu falo, eu acho que não vou mudar. É aquele momento que eu tenho que me ajoelhar e falar. E falar que eu tenho que me ajoelhar e falar: Senhor, da minha mão não consigo. Eu não consigo cavar uma trincheira. Eu não consigo fazer pão para todo mundo. Aí o Senhor vai e entra. E Jesus, como nos mostra o homem espiritual também, ele vai falar assim: não vai, vamos se reclinar todo mundo. A primeira coisa que Jesus faz é orar. Vamos reclinar e vamos dar graça. Porque se ainda que fossem os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos, um pedacinho para cada um seria dividido por igual.
Mas quando nós damos graça e depositamos a nossa confiança no Senhor, aí tudo muda. Porque até então eu estou confiando em mim. O rapaz do som tem que chegar, o pessoal tem que doar os alimentos para as cestas básicas, o pessoal tem que doar o leite para me atender as crianças que precisam. Eu não tenho todo o material e não tenho dinheiro para comprar esse material que falta. Mas uma coisa que eu aprendi em missões, e a coisa mais linda de todas, o missionário ele não pode viver nervoso, o missionário ele não pode viver eufórico, porque o missionário ele vive do amanhã. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, Mas a alegria vem de manhã. a alegria vem de manhã. E o missionário é isso, ele vive desse amanhã. Ele vive desse amanhã de Deus. Porque nós, como esperamos o amanhã, as coisas acontecem. Você nem conhece a pessoa chega, bate na sua porta e fala: olha, aquilo que você estava precisando lá, está aqui. Pode usar o tempo que for necessário. Olha, eu já paguei tudo aquilo que você precisava trazer para alimentar o pessoal. É verdade, Jesus. Olha, a água que faltava para você levar lá naquele abrigo, já chegou. Glória a Deus. Porque o missionário ele vive do amanhã. Olha, a conta que você tinha que pagar porque você criou um débito para abençoar alguém, já está pago. O missionário ele vive assim, na total dependência de Deus. Ainda que tenhamos que ser homens, humanos, confiar no Senhor, nós missionários dependemos disso. A dependência de Deus. Porque a glória dele é só dele. E ele faz na última hora. Para que mostre, olha, eu estou fazendo por você. Glória a Deus. E sou eu que faço, eu que estou fazendo acontecer. É verdade, Jesus. Não é homem nenhum. Você está sendo meu instrumento. O martelo que esmiuça a penha. Mas a gente só lembra desse martelo, né? É o martelo que quebra a rocha. É o martelo que esmiuça a penha. É o machado que corta a árvore. Mas e a mão que carrega o martelo? Eita, E a mão que carrega o machado? Que derruba a árvore? Nós nunca olhamos para essa parte. Nós queremos olhar aquele machado. Queremos olhar aquele homem que vai profetizar. Mas Jesus ele veio e falou: ó, vou ensinar vocês. Aí ele chega lá, está no meio do povo judeu. Todos os homens chegam e falam: olha, essa mulher adulterou. Jesus humano olha para eles: o que eu vou fazer? Não sou juiz. E eles olham de novo: Senhor, o que faz? Essa mulher adulterou. Aí ele olha. Já viu aquela clara pergunta? Ela adulterou sozinha? Cadê o homem que adulterou com ela? Mas se ele fizesse isso, ele entraria em conflito. Aí ele vai e bota todos à prova ao mesmo tempo. Qual de vocês que não tem pecado tira a pedra? Jesus estava com uma pedra, ele era o homem que podia tirar a pedra, seguindo as leis de Moisés e acertar aquela mulher, para que todos acertassem. Mas seria injusto. Como justo juiz, ele acertar uma pedra se a outra parte, que estava em adultério com ela, não estava. Como eu vou praticar uma justiça pela metade? Imagina, pastor, eu devo o Senhor e ao Leandro, aí eu vou praticar a justiça. Eu vou pagar só o pastor porque eu vou criar a imagem do pastor. O Leandro, deixa eu falar, eu vou pagar depois. Seria justiça? Ou eu não pago os dois, ou eu começo a parcelar os dois. Porque se eu vou errar e não pagar um, eu não pago ninguém. Vai errar de uma vez só. Ou você parcela e pagar os dois. Imagine, você dividir uma dívida e não pagar. Mas Jesus ele veio e mostra: ó, quem não tem pecado atira a pedra. Ele mostrou o homem carnal quando ele olhou e não viu aquela confiança. Mas ele mostrou também o homem espiritual, aquele que ama acima de todas as coisas. Aquele que não tem o pecado para que o substenha. Quando todos vão embora, porque nenhum deles podia tirar a pedra, o homem espiritual se levanta. Ó, está salvo. Mas eu não vou te pedir muita coisa não. Vai lá, não peca mais não. O homem espiritual veio para mostrar que os dois andam juntos, ao mesmo tempo. Tanto nas decisões humanas, como nas decisões espirituais. Eu posso ser tanto espiritual como humano. Como eu havia falado,
É muito fácil eu chegar para uma família, assim como o senhor faz no Natal, eu chegar para uma família, bater na porta, a gente vir orar com vocês. É muito fácil. Aí aquela família está uma semana sem nada dentro de casa. E às vezes o que tem é aquele feijão e uma farinha para fazer um tutu, para enganar as crianças. Porque a mãe às vezes fica com fome, esperando que algo aconteça. E eu falar, eu vim orar pela sua família, porque Deus tem um projeto para você. Aí imagina a mente daquela mãe. Deus tem um projeto para a minha vida. Que projeto maravilhoso. Mas meus filhos continuam com fome. Meu filho ainda está com fome, e aí? Não, mas Jesus te ama. Ele vai mudar a tua história. Você não vai para o inferno se você aceitar Jesus. Sim, obrigado, vamos para esse inferno. Mas esse inferno que eu estou passando agora? Porque queira não é um inferno físico. Ela não dorme porque ela vê que seus filhos não vão ter um pão nem um pouquinho de leite para tomar. Ainda que eu misture esse leite para dividir, água no leite para dividir entre os filhos, eles ainda teriam leite, mas nem esse leite ele tem. Porque se eu der um leite aguado para o meu filho e um pedaço de pão, ainda que seja duro, ele já comeu alguma coisa, eu posso ficar com fome. A mãe, ela consegue fazer isso. Ela consegue ficar com fome, assim como Jesus, ele consegue nos mostrar a humanidade dele, quando ele desceu e veio morrer por cada um de nós. Porque ele tinha que nos dar testemunho, ó, você pode ser humano. Você pode cuidar de vida. Você vai ter que tomar decisões. Mas essas decisões não são baseadas só no teu caráter humano. Essas decisões também são baseadas no espiritual. E esses dois têm que andar juntos, porque eu andou comigo. Jesus olha para o servo de Jericó e fala, o que tu quer? Ele clama a ele e vai clamar por uma descendência. Vai clamar pela sua descendência. Ele não clama a Jesus, ó Jesus, profeta, que tem feito milagres, porque as notícias se espalham. Ele vem e fala, ó, filho de Davi. Filho de Davi. Se você for olhar, a geração de Davi já tinha passado por um longo período. E ele vem puxando por uma descendência longínqua. Ó, você que veio da descendência do ventre de Davi. Você que tem uma profecia que nasceria lá em Isaías que nos mostra, você que vai mudar a minha história. Ó Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que tu queres que eu faça? Enxergar. Vai lá, enxerga. Foi, cuspiu, fez anomia. Simples, humano. Humano. Mas ele tinha o espiritual. Quando ele vai lá e passa, mudou a história. Quem iria? Quem vai numa cadeia? Quem quer orar por um endemoniado? Se uma pessoa está endemoniada, muitos têm medo de chegar. Porque fala, não, pode ser que eu briguei com meus filhos, seja cansado. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada. Ou tenha dado um calote. Eu não paguei o irmão até hoje. E aquilo vem à tua memória na hora. Porque o inimigo, ele quer te acusar e vem à memória. Eu dei um calote, eu não fiz isso. E às vezes nós olhamos, mas Jesus vai lá, ó. Todo mundo tinha medo do endemoniado. E ele, como humano, ele vai lá. Pô, ele precisa de ajuda. Mas a ajuda não era só para o endemoniado, era para toda a sua família. E às vezes, como eu falei, nós olhamos para um rapaz que está no tráfico, ou que assalta, e olhamos, não tem que condenar. Sim, todos nós devemos pagar pelos nossos atos, pelos nossos erros. Mas a condenação não somos nós que devemos fazer. O que devemos fazer é falar, Senhor, ajuda ele. Senhor, toca no coração dele aquela semente frutifique. Muda a história. Traz uma experiência a ele. Cada um de nós aceitou o Senhor e cada um de nós tem uma experiência diferente. Se cada um de nós fôssemos falar a nossa experiência quando chegamos a Cristo, levaríamos dias. Porque cada um tem uma experiência. E a experiência é tremenda. Porque a nossa experiência com Deus é única. É só nós. Quando Deus ele mostra aquele curo endemoniado, é uma experiência dele. Quando Deus ele vai lá na mulher cananeia, é uma experiência dela. Quando ele vai na mulher adulta, é uma experiência dela. Quando ele vai na mulher do fluxo, é uma experiência dela. Porque cada um de nós temos uma experiência com Deus. Porque Deus ele não quer nos fazer pares, ele quer nos fazer ímpares. Ele quer que nós sejamos íntimos dele. Assim como ele foi de nós. Quando ele morreu na cruz, temos apacentadores, sim, mas você também pode botar o joelho e falar direto comigo. Vai lá.
Quantos filhos não foram à cova porque a sua mãe estava passando a noite de joelho no chão? E às vezes nós olhamos dentro de uma comunidade, isso muitas das vezes costuma ser uma realidade total. Que o filho se desviou porque ele foi influenciado por um amigo, ou ele foi influenciado pelas oferendas do mundo, né? Pô, você pode ter um relógio, você não precisa trabalhar tanto. Olha, eu te dou a vida que você precisa. Você tem dinheiro com fartura. O que você precisar. Você pode andar de carrão, de moto. Você não precisa se dedicar anos da sua vida estudando. Não precisa dedicar anos da sua vida trabalhando ou galgando um carro. Um carro na sua empresa. Você pode chegar aqui, daqui a pouquinho você está aqui, e daqui a pouquinho você está nesse carro que está ganhando aí uns 20 mil, 30 mil por mês. Tranquilamente, pode estar comandando sua boca, seu pedacinho aqui, ó, e tudo certo, você está bem. Mas aí aquela mãe que tentou criar o seu filho dentro do Evangelho, ou aquela mãe que descobriu o que o Senhor é, ela vai falar, poxa, eu quero que meu filho tenha o que eu tenho. E às vezes a mãe olha e fala, eu pensava que meu filho estava na presença. E como foi ministrado ontem, às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos desviados dentro da igreja. Porque eu venho para a igreja, eu cultuo o Senhor, mas quando acaba, mãe, eu vou ali na casa do meu colega. Aí se arruma lá e vai para um baile. Se arruma lá e vai para uma festa, onde tem uma rave, pode beber, pode fumar. No dia seguinte não chega cedo em casa, vai escovar os dentes, vai passar um perfume, tudo se fez novo. A roupa que ele saiu de casa para o colega está guardadinho, que ele pegou uma roupa emprestada. E está tudo novo. E às vezes estamos nos enganando dentro da igreja e desviados. Mas o encontro com Deus é uma coisa tremenda. É uma coisa diferencial. E Jesus, quando ele nos mostra sobre esses 5 pães e 2 peixinhos, nós olhamos. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou seus pães. Ele multiplicou em graça, ele multiplicou em conhecimento. Ele multiplicou em espiritualidade, porque ele foi tanto humano para ensinar, olha, vocês são humanos, mas também vocês são espirituais. E tudo que você pedir ao meu Pai será feito. Aí a gente olha, quantos cestinhos tinham? Para 2, 3, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Será que tinham 5 cestos enormes para cada peixe? Será que tinham 5 cestos enormes para cada peixe? E mesmo que eu tivesse 5 cestos grandes para 5 pãezinhos, 2 cestos grandes para 2 peixinhos, dizem os apóstolos que tinham 12 cestos totalmente cheios. E aí, de onde saíram os outros? São 5 cestos que não haviam. A gente botando na hipótese que já haviam 7 cestos. De onde saíram os outros cestos? E era só um menino para carregar todos os cestos. Não havia bicicleta, não havia carroça, às vezes se carregava na cabeça. E a gente olha assim e fala, ele podia ter um dimentinho, mas diz que era um lugar de planícies, altos e baixos. Como ele ia carregar a carroça naquele local? E nós olhamos para som dos milagres, e os milagres foram inúmeros. Mas ele nos ensina, olha, vocês são humanos, temos 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mas vamos ser espirituais. Vamos louvar e dar graça ao Senhor. Vamos orar. Cada vez que nós botamos o joelho e estendemos para essa comunidade, uma alma começa a ser movida. Uma semente começa a ser germinada. O Novo Testamento ele diz que Paulo plantou, Apolo regou. Mas só um pode dar o crescimento, que é o Senhor. Aleluia. Porque nós olhamos e pensamos, não, o Senhor vai crescer porque eu tenho um panfletinho, eu falei que a história dele ia mudar, eu falei que todos os projetos dele seriam rendidos. Mas isso não aconteceu. Ele vai olhar para aquele cara lá, não tem fé não, ele não profetizou direito. Porque aquele que não conhece, ele vai olhar sempre para o lado mais humano. Ele vai sempre olhar, ou se ele tivesse fé, aconteceria. E às vezes não é a nossa fé que faz acontecer. Teve uma cidade que Jesus entrou, profetizou e nada aconteceu. Às vezes a incredulidade está em nós que estamos recebendo. Seja espiritual, mas seja humano. Olha, você quer, você também tem que ter uma atitude.
Porque a Bíblia ensina que para toda reação há uma ação. E o Senhor Ele espera que nós tenhamos uma reação. Eu gostaria de levantar um clamor pelo bairro aqui. Porque o que aconteceu ontem foi a primeira atitude de ação. E à noite o Senhor já começou a mostrar uma reação ao favor desse bairro. Ao favor da história desse local. Aleluia. E nós não podemos esperar que isso aconteça para amanhã. Deixa o processo de Deus acontecer. Deixa o processo de Deus mudar a história. Porque vocês já estão fazendo alguma coisa. Glória a Deus. A primeira atitude que vocês fizeram, vocês mostraram que não é mais uma igreja dentro do local. Vocês mostraram, olha, nós somos uma igreja, mas nós não queremos pedir o seu dinheiro para fazer. Olha, nós somos uma igreja, mas nós não queremos pedir que você faça. Nós somos uma igreja que queremos pedir. Venha e participe conosco. Venha, inicie a nossa festa conosco. Jubile ao Senhor conosco. Ah, eu não sou da mesma religião, não importa. Vamos adorar ao mesmo Deus junto. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Junto. Independente de você ser do candomblé, ser do catolicismo, ser cartomante, independente, vamos adorar ao Senhor. É uma festa. E quando nós fazemos isso, a visão do povo ela muda. A visão do povo ela muda. Porque olha, por que eles estão fazendo isso? Por que eles botaram pessoas para tirar a identidade para mim? Nem meus parentes ligam para nada para mim. Ninguém nunca ligou para marcar, para me tirar minha identidade. Nenhum vizinho ligou para marcar, para me tirar minha carteira de trabalho. Não está nem aí para a minha vida. Se acontecer bem, se não acontecer, está tudo bem. Por que eles estão fazendo isso por mim? Por que eles botaram pessoas para cortar o meu cabelo? Por que eles trouxeram um óculos a preço popular? Eu não tenho condição de pagar um óculos. Esse é o pensamento hoje. E sabe qual é o pensamento que eles veem? Não, eles são um povo diferente. Porque eles não pensam no meu dízimo, na minha oferta. Eles não pensam no meu dinheiro. Eles pensam em me dar dignidade. Eles são tanto humanos em me dar dignidade como espirituais. Quando eu peço, olha por mim, meu filho está doente, enfermo. Olha por mim, meu filho está no tráfico. Olha por mim, eu estou desempregado, não tenho nada dentro de casa. Olha por mim. E essa é a parte que nós temos que fazer mesmo. Por isso eu gostaria de chamar a todos para levantar um clamor. Vire as mãos para as paredes, para que cubra todo o bairro. E vamos levantar um clamor agora. Para que o Senhor comece, como começou ontem, e continue mudando a história desse local. Continue mudando a história desse bairro, dessa comunidade, e que seja tão influenciador, que venhamos mudar mais bairros, mais vidas, mais famílias, mais comunidades. O nosso primeiro lead começa aqui em Judá, depois em Samaria, aí vai aos confins da terra. Mas o nosso lead que está lá começou aqui ontem. Nós demos o pontapé inicial, o nosso marco, que é o pontapé inicial, o nosso ID, toda a Judéia. A nossa Judéia é aqui, ó. A nossa seara é essa. A nossa família está aqui, ó. Uma vez o cara perguntou, eu tenho que amar meu próximo. Eu falei, quem é teu próximo? Ele olhou para mim e falou, não, eu não sou teu próximo. Seria muito fácil eu ser teu próximo, porque eu estou do seu lado. Pô, o seu próximo pode ser aquele que está no hospital, aquele que está morando lá dentro de um lixão, aquele que está morando embaixo de um viaduto. Mas nós queremos olhar para o próximo que está do meu lado. É mais confortante. Eu sei que ele está com uma vida estável. Eu sei que ele está tranquilo. Ele não precisa de muita coisa. Senhor, abençoa teu filho. Guarda a família. Mas eu não preciso fazer o clamor e falar, Deus, muda a história. Muda a vida dele. Através dele, ganhe almas. Mas é muito fácil eu chegar e falar, meu próximo. Imagina, pastor, você olha para o lado, teu próximo. Facinho. Aí, eu já conhecia pouco e já... É facinho. Mas imagina, amar o teu próximo que está há um ano sem tomar banho. Não faz suas necessidades fisiológicas direito e você chegar e abraçar, eu te amo. Você passar e olhar, o cara tá, pô, tô com fome, paga alguma coisa para mim? E às vezes você fica com medo de pagar porque fala, será que ele vai me roubar? O primeiro pensamento humano é, será que ele vai me roubar? Por que ele está me olhando? O que ele está fazendo?